Boa tarde a todos. Boa tarde. Como esse tema, a produção do bem através da soma dos dois polissistemas, envolve diretamente nós irmos aumentando cada vez mais em nós a clareza com relação à capacidade que todos temos de recolhermos ectoplasmas que nossos irmãos disponibilizam e com eles fazermos intervenções em nós mesmos, no próximo, no planeta. Envolve também nós aumentarmos cada vez mais em nós a convicção de que somos partículas emitindo o tempo todo campos eletromagnéticos com os quais nós nos interagimos, nos somamos e somos capazes de informar e comunicarmos uns aos outros de forma ininterrupta. Simplesmente por sermos criaturas divinas. Necessariamente não temos que ser espíritos para produzirmos campos eletromagnéticos. A gente vê o quanto os curandeiros se utilizam de plantas para fazerem intervenções. Será que eles utilizariam das plantas se elas fossem simplesmente um galho que eles se aproximassem ali, mas que esse galho não emitisse? Estivesse seco. Não, ele pode estar seco. Mas ele fresco emitirá muito mais. Mas ele seco, os seus princípios bioquímicos faleceram? Não. Eles estão ali, sem água. Isso. Na hora de colocar no chá para fazer o sal. Vai liberar. Orquídea, né? E aí nós percebemos que o seco não é morto. Isso. Não é nada, na orquídea não acontece isso. Orquídea. Não, acontece com todas as plantas. Porque a orquídea eu vejo que depois ela floresce novamente. Ah, sim, isso é verdade. Mas nós estamos aqui falando da capacidade que os sistemas têm, graças a Deus, a partir do momento que eles foram criados, já são campos eletromagnéticos em movimento e em processo de disponibilização. Uma vez que energia, primeiro, uma vez que os sistemas são abertos, o primeiro ponto é esse, os sistemas são abertos. E o segundo ponto, energia não fica contida dentro de um sistema. Ela é em movimento e como o sistema é aberto, ela está sendo disponibilizada. Nós vamos ler 2 parágrafos de obras do irmão Antônio Grimm, que é um dos orientadores dessa casa, é o orientador filosófico, onde uma das palavras-chave, uma das expressões-chave é processo mediúnico e a outra palavra-chave, ectoplasma. Então nós vamos prestar bastante atenção de como ele coloca assim de forma muito natural. Eu citei as 2 palavras-chave porque ele fala, apesar de parecer que o irmão Antônio Grimm trabalha um padrão de linguagem muito alta, durante a leitura, provavelmente os senhores achem que não entenderam nada, mas quando vamos trabalhando, a gente vê o quanto ele trabalha naturalmente processos lógicos. E que às vezes a gente não está acostumado com a linguagem dele. Um dos parágrafos está no livro, no caderno de psicofonias, na página 119. E ele diz nesse parágrafo: a organização de todos os sistemas está vinculada a uma mentalidade espiritual
emergente e predisponente, que faz o fluxo lógico-axiológico do sistema espiritual através do processo mediúnico, especialmente do processo mediúnico propriamente dito. Isto significa dizer que os espíritos se utilizam da energia do ectoplasma de todos os partícipes para fazer fluir e refluir na organização humana o conhecimento alcançado e o conhecimento em processo de progresso, atendendo sempre à dinâmica do complexo chamado epocal, ou seja, época é tempo, espaço, cultura. Daí no caderno 2010, na página 150, num dos textos dele, o seguinte parágrafo: quando se trabalha o processo mediúnico nas diversas relações da Terra, sempre se faz referência às dimensões transconectivas dos fatores referentes, transferentes do processo mediúnico. Na operação delicada, complexa, simétrica da ação mediúnica, sempre representando, portanto, equilíbrio, seja a ação na transmutação de energia através do fazer o passe, até ações mais complexas, nas quais o corpo médico espiritual, se utilizando de energias dos médiuns, ectoplasma, pode produzir intervenções diversas nos indivíduos, no grupo, nos grupos, nas instituições, na sociedade, através de processos extremamente dinâmicos que carregam fatores pregnantes, portanto, referentes e transferentes, numa linha crítica de fazer equilíbrio no mundo social, na consciência espiritual de cada um e, portanto, da sociedade. Como ele traz algumas palavras que a gente não está acostumado a vê-las com muita naturalidade, ou mesmo com muita frequência, muito especialmente nas casas espíritas, nós colocamos alguns termos dos parágrafos para discutirmos juntos e a intenção dele ficar mais clara para todos nós. Primeiro, termos a certeza de que somos usinas fotovoltaicas produzindo energia de forma ininterrupta, que vamos desencarnar, que esse espírito continuará sendo uma usina fotovoltaica produzindo energia de forma permanente, que as partículas que nós liberamos ao desencarnar, nós disponibilizamos, né? Quando chegarem aqui, vamos velar a Nájila, e pediu para ser velada no centro espírita. Quando chegarem aqui, vai estar aqui um conjunto bioquímico que o espírito, que nessa encarnação se deu o nome de Nájila, ao desencarnar, disponibilizou para, como disse o nosso grande mestre Jesus Cristo, retornar à Terra. Agora poesia. Mas vamos pensar em Cristo, que para nós é o maior de todos, né? Disponibiliza-se para a Terra, não morto, né? Não morto, Disponibiliza um sistema, enquanto o sistema que atendia a esse espírito durante a encarnação não é mais o mesmo, vai desagregar. Os átomos todos serão devolvidos à Terra como eles sempre foram. Hidrogênio vai ser devolvido à Terra como hidrogênio. Manganês, que está aqui, vai ser devolvido como manganês.
cromo que está aí fazendo o açúcar entrar para dentro da célula, vai ser devolvido à Terra exatamente átomo de cromo, com a mesma configuração eletrônica, com a mesma forma, com o mesmo tudo. Para a gente ir tomando, inclusive, ir se dando ciência dessa reciclagem maravilhosa e nos dando ciência dessa reciclagem maravilhosa e estando nos sensibilizando a ser partícipes da construção do bem, nós nos perguntarmos junto com esses átomos que eu estou devolvendo, estou me esforçando para devolver todos os fluidos saudáveis. E aí irmos escolhendo melhor nossos hábitos. Os átomos serão os mesmos. Mas quais são as constituições que estão junto com eles existindo? Que aí já entram as adulterações humanas. E essas nós devemos ir questionando e selecionando melhor. Selecionando melhor, não só no sentido do que é que eu vou devolver à Terra, mas do que é que eu trago aqui, compondo essa usina, que agora essa questão aí de pensar em desencarne, devolução, foi só para a gente se situar nessa questão de continuidade. Que o corpo não é descartável. Que há uma diferença entre reciclável e descartável. Quando eu pego os restos, os materiais orgânicos lá na minha cozinha e levo para um tambor para compostar, não estou descartando. Estou reciclando. Reciclando. Nosso conjunto, que aqueles que entraram no Espiritismo há mais tempo, talvez aqui nem tenha ninguém desse tempo, mas o que eu entrei, estudava-se o espírito como permanente e o corpo descartável. Isso abriu uma brecha péssima para nós. Esse conceito de corpo descartável, de que permanente é o espírito, que corpo é descartável. Corpo é reciclável. É tão reciclável que os equilíbrios dele são móveis, como são todos os equilíbrios na ordem bioquímica aqui na Terra, são móveis. Todos os dias assumimos um compromisso de reabastecer, para tentar compor os equilíbrios tão essenciais para que este espírito que aqui está, neste momento, alojado no conjunto inteirinho, espírito não aloja numa parte do organismo. Ele aloja, ele ocupa todos os espacinhos, seja espaços líquidos, sejam os espaços sólidos que compõem as células. No momento que um átomo de enxofre está compondo esse sistema, há um nível muito baixo de enxofre em cada um de nós. Baixíssimo, porque acima de um teor baixíssimo ele passa a ser tóxico. Mas há um teor necessário. Aquele átomo de enxofre que, se passar de um determinado limite, já é prejudicial, ele está espiritualizado, porque está compondo este sistema no qual o espírito está vinculado, fazendo sua caminhada, fazendo a sua evolução, marcando seus passos de aprendizado, de transcendência. Este conjunto
espírito, perispírito, porque o espírito vive com o seu perispírito. Desencarnado, traz perispírito. Encarnado, está com seu perispírito, não é traz, está com seu perispírito. Esse conjunto espírito, perispírito, corpo bioquímico, ao mesmo tempo que ele está a serviço de si, cada um de nós está a serviço de nós mesmos, no nosso passo evolutivo, está a serviço do cosmos. Sempre habitando um cosmos que ele encontrou pronto, fruto da criação divina e do esforço de zilhões de irmãos e das mais variadas ordens de construção. Porque a cada momento que está construído tem que ser atualizado. É um construir permanente. Percebemos no momento muita gente reclamando de tanta coisa, não se dá conta das coisas boas que temos. Água, você escolhe morar no 10º andar. Não, quero morar no andar alto. E você passa anos procurando um imóvel no andar alto que você possa pagar. E um dia consegue e vai para o andar alto, vai lá para o 10º andar. E a água está chegando lá. E a energia elétrica também está chegando lá. E a maneira de você chegar a esse andar sem ter que subir 10 andares de escada também está chegando lá. E de descer seus detritos também está chegando lá. Imagina. O que significa isso para nós? Será que significa pouco? Se significa pouco, vamos embora reavaliar. Se escolhemos morar no térreo, também lá está a água, também está a luz, também está uma maneira do sol entrar. A gente tem que passar a desenhar melhor as construções e já estão aí pessoas se sensibilizando e sensibilizadas para construções que gerem sustentabilidade, e elas pensam na posição das janelas, no tamanho das janelas, na posição das portas, e pensam também no teto, e se dá para pôr uma entrada de sol ali naquele canto, através da telha fulana de tal, e etc, etc. Para que nós estejamos cada dia nos qualificando para ótimos produtores de ectoplasma. Esse material tão maravilhoso e que cada um de nós produz de forma individualizada. Nenhum produz o mesmo ectoplasma do outro. Os espíritos selecionam de acordo com as necessidades as fontes produtoras para eles recolherem e fazerem as intervenções. O que ele disse aqui no parágrafo. Diz do corpo médico espiritual. Permitindo ao corpo médico espiritual não somente seja ação na transmutação de energia através do fazer o passe. Olha que lindo, hein? É o fazer o passe. Não é um conceito de o médium trabalhador da casa faz o passe e fulano que não é trabalhador da casa toma o passe. Não, o Centro Espírita de hoje diz que todos fazem o passe. Quando ela se assenta ali à nossa frente e nós fazemos a transmutação de energia, nós estamos todos fazendo transmutação de energia em grupo. Nós todos estamos fazendo o passe. Não há o passivo. Eu sou ativa,
porque estou trabalhando, suponhamos, e ela é passiva porque ela está apenas recebendo. Se ela apenas receber, ela não vai estar neste contexto aqui. Vamos chegar aí a partir daqui. Nesse projeto de vida que nós haveremos de estar empenhados de fazer, que é espíritos desencarnados com espíritos encarnados se interagindo para compor linhas de ações benéficas a todos e a cada um em particular, num processo de interdependência. Os espíritos, mesmo aqueles orientadores que a gente mais admira, que a gente mais encontra nele um cabedal de conhecimento enorme e uma maturidade espiritual para atendimento e resposta aos seus atendimentos extremamente eficazes, todos eles afirmam: nós aprendemos muito com os senhores, irmãos. Nós nos somamos aos senhores e somos mais fortes na soma com os senhores. Olha que coisa maravilhosa, nos mostrando a interdependência. Quem sabe se Cristo resolver encarnar hoje, vai nos dizer de interdependência dele conosco, humildemente. A interdependência e a afinidade, né? Que a interdependência permite que na afinidade nós possamos fazer produções cada vez melhores e maiores. Aí ele diz dessa mentalidade espiritual emergente e predisponente que os espíritos o tempo todo produzem. E nós estamos falando de espírito, não estamos dizendo que é só desencarnado, não. Os espíritos encarnados e os desencarnados produzem de forma incessante uma mentalidade que vai sempre permitir que haja a emergência de fatores. Emergência aí não é no sentido emergência de um pronto-socorro do Miguel Couto, não é isso não, é emergir de dentro de nós o novo, ou pelo menos emergir de dentro de nós tudo que já trazemos em condições de, na soma com nossos irmãos, produzir momentos novos e nos predispor efetivamente a esses momentos. Imagina o que é nos predispor ao novo. Nós nos colocarmos em condições de viver o que temos que viver, o que devemos viver, o que devemos fazer, porque naquele momento aquela é nossa causa. Essa emergência e predisponência é isso. E todos trazemos condições, desde que nós estejamos cuidadosamente voltando sempre a olhar para o tema que foi a semana passada, que era a independência, autonomia e liberdade. Na liberdade de ser, já alcancei condições de autonomia, e aquilo que eu vou ouvindo, ou vou assistindo, eu fazer reflexão e avaliação e perguntar para mim: aprovo ou não aprovo? Vou repetir isso ou não vou repetir isso? Ah, porque o mundo está horrível. O mundo está horrível mesmo? Já foi melhor algum dia? Busque um livro, busque estudar mais antropologia. E vai ver o que o mundo já foi, esse mundo que nós estamos falando que é terra, né? Ah, porque o ser humano de hoje está péssimo. Ah, gente, estude o anterior. E vê se esse romantismo que a gente traz aí com relação ao anterior se sustenta. Vê se ele se sustenta mesmo. Mas é estudar mesmo.
Não é ficar pegando a história de Machado de Assis, olha que homem, tá, ele era um. Não é isso não. Mas a gente nem precisa também ir muito longe. É só a gente ver como os grandes ícones de tempos anteriores foram tratados, como eles foram recebidos, acolhidos, tratados e encaminhados. O que foi feito de Sócrates? Só porque pensava diferente? Obrigado a beber cicuta. Obrigado. Ele não suicidou. Obrigado. O que foi feito de Jesus Cristo há 2000... Jesus Cristo é 450 anos depois de Sócrates, por aí, no mínimo. O que foi feito de Jesus Cristo? E aí nós temos vários outros. Aí a gente vai se centrando, se colocando e vai vendo que a questão é que o planeta, nessa biodiversidade que ele apresenta, nessa diversidade que já começa no próprio relevo dele, altos e baixos, rios e terras secas, ele apresenta muita possibilidade de espíritos em faixas evolucionárias muito diferentes virem para aqui aprender e se transformar. Numa condição aberta, onde os espíritos estão sempre chegando. Foram 500 anos de Inquisição. 500 anos de Inquisição. Hoje ela não se sustentaria. Aí a gente já vê que houve uma melhora. Hã? Nessa porta aberta para espíritos os mais variados, nas mais diferentes faixas evolucionárias chegarem, nós escolhemos vir aqui qualificados para conviver com todos eles. E num processo de escolha. Nós não fomos empurrados porque na encarnação passada agimos assim ou assado. Você vai, vou te pegar pelo colarinho aqui, vou te despejar lá porque você fez isto ou fez aquilo. Nós fizemos projeto reencarnatório já nessa condição de interdependência de muita gente que nós admirávamos o trabalho deles e de muita gente que sabíamos que seríamos missionários com relação a eles e de muita gente que seriam nossos missionários na ordem inversa ao que enxergávamos como missionário. Enxergávamos como missionário Jesus Cristo, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Francisco de Assis, Joana de Ângeles. Mas aí nós encontramos os grandes missionários que nos ensinam a construir paciência. Espíritos em grandes dificuldades de se administrar aqui, e vamos encontrar, e vamos conviver, e vamos todos os dias. Construa mais um pouco de paciência, Nájila, que senão você vai virar uma fábrica de adrenalina e vai te matar. Aí encontramos uns que a gente constrói indulgência. Seja indulgente, minha irmã. Porque senão você se estressa. Vai ter outro que nós vamos encontrar e que vai nos ensinar a ser mais trabalhador. Trabalhe mais, porque você vai ter que gerar fundos e estrutura para acolher a si e acolher a ele. Ele está na sua família biológica. E você não vai poder fechar a porta. Você vai poder todos os dias abrir demais a mão, mas vai ter uma condição básica que você vai ter que fazer por caridade. E eles vão nos ensinando caridade, vão nos ensinando paciência, vão nos ensinando indulgência e vão nos colocando quase que no corredor para sermos mais zelosos, porque senão nós somaremos com a falta de zelo deles. A falta de zelo deles é a nossa, e nossa vida vai virar uma confusão. E assim esses missionários vão ali nos ajudando a nos construir. Numa relação de interdependência, onde cada um vai nessa mentalidade espiritual que é
a própria convivência, seja ela uma mentalidade extremamente light, pacífica, extremamente amorosa, seja ela meio que adrenalizada, mas é uma mentalidade espiritual, porque é o que nós somos, espíritos. E o que nós construímos, através do poder mental que cada espírito traz, no conjunto constrói uma mentalidade. E é nela que nós estamos inseridos. Numa condição que vai todos os dias nos permitindo emergir elementos. E esse emergir não quer dizer que vai emergir só o bom. Vai emergir elementos que nós temos que trabalhar para nos predispor a momentos melhores. No convívio, né, nessa relação espiritual que somos, isso vai acontecendo num processo natural, onde ele nos diz que nesse conjunto, espíritos encarnados e desencarnados, nós vamos fazendo um fluxo vivo, dinâmico, onde nós trabalharemos junto com nossos orientadores espirituais, nossas lógicas, através de nossos valores axiológicos, que são os valores morais. É utilizar o que já trazemos de conceito e de valor em nós acerca do amor e revisar a nossa lógica. Os axiomas. Essas coisas simples mesmo. São verdadeiros axiomas. Mas é bom a gente colocar nessa linguagem simples, essa do dia a dia, nós na operacionalização do nosso dia. Porque o dia está construído, mas o meu está? Aí vamos para aquela moça, 1/4 da minha idade, e o dela está? Não. O dia está aí. O sol brilha, depois o sol se põe, e vem a noite, e vem o escuro. Isso aí está tudo pronto. Mas e o nosso? O nosso, nós estamos aí, com nossas lógicas, graças a Deus, alteráveis, que todos os dias vamos descobrir que nós trazemos lógicas que na ordem do bem elas não se sustentam. Daí a gente faz uma revisão com os nossos valores axiológicos, com a minha capacidade de amar. Essa lógica que eu opero com relação a fulano se sustenta, aí a gente começa a propor a nós mesmos a mudança. Com o valor ligado, por exemplo, a trabalho, é valor axiológico. Essa inadimplência minha de achar que domingo eu não preciso fazer nada. Não preciso nem olhar a beleza do sol, porque a beleza do sol já é demais. Não preciso caminhar. Não, estou cansada. Hoje é repouso. E aí? E no dia seguinte, qual foi a reciclagem que fez? Qual foi a beleza que construiu? E quando nós vamos descompassando esse axiológico com a nossa lógica e vice-versa, nós vamos passando a ser clientes de palavras que são cargas sociais muito negativas. Até mesmo porque, na falta dessa chave aqui de estarmos o tempo todo olhando a escala de valor, nós somos capazes de, ao ouvir determinadas expressões, trazerem-nas para nós. Somos capazes de dizer que segunda-feira é um dia horrível, que é um dia cinza. Somos capazes de dizer que tivemos um fim de semana horrível, porque tivemos que dar assistência a um necessitado no hospital.
Mas foi horrível mesmo. Quando você estava lá fazendo essa assistência, você abriu seu coração e disse: aqui na terra onde eu estou, essa é uma possibilidade que todos passamos e eu vou fazer isso com a alegria da consciência. Não estamos falando da alegria do sorriso. São coisas diferentes que andam juntas. Tão juntas que nós sabemos quais são os eventos que nós ali estamos com a consciência alegre, mas não sorrimos. Não é um local para sorrir. Não é um momento para sorrir. Mas o momento não é para sorrir, mas de maneira alguma ele precisa ser de amargura. Amargura, que é colocar amargo, nós temos que ir vencendo. Porque o homem do século XXI, que vive essa beleza aí desse monte de gente que veio estudando e fazendo uma abertura de horizontes para nós, nós estamos vivendo o quântico, que é dizer: olha, você não é atrelado a ninguém, você não é pregado a ninguém, quem está convivendo com você é uma partícula livre, e a hora que desencarnar, vocês continuarão nessa liberdade de ser completamente não pendurados uns aos outros, que era o que antes nós não tínhamos essa possibilidade de enxergar isso com essa clareza de hoje. Isso era capaz de nos fazer usar palavras com sentidos tristes, amargos, que fomos carregando essas palavras com isso, e hoje elas são palavras todas com cargas sociais. Se dissermos aqui a palavra amor, em todo mundo tem uma coisa boa. É uma palavra com carga social maravilhosa, porque é uma condição maravilhosa. Se dissermos indulgência, uma coisa boa em nós. Amizade. E se dissermos coisa até da ordem bem material, aperto de mão. Dá aqui a mão. Aperto de mão. Vem uma coisa boa em nós. E quase com certeza acessaremos nos nossos registros momento em que um aperto de mão significou muito para nós. Ele fica gravado. Assim como se dissermos algumas palavras que não vamos nos ocupar em dizer, a gente verá o quanto elas nos trazem uma coisa sombria. E uma vez que vamos assumindo a condição de sermos artífices da nossa felicidade, construtores da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa plenitude, e nessa condição sermos distribuidores de ectoplasma para os espíritos recolherem e atenderem irmãos que não estão conseguindo fazer isso e que precisam de atendimento, nós irmos nos qualificando para produzir mais e mais e os espíritos poderem contar conosco como nós gostamos de contar com eles. Porque eles não são independentes. Aqui, desculpa, a interdependência. Os espíritos nunca dizem: nós somos isso, nós chegamos e fazemos, porque nós damos conta do recado. Não. Eles afirmam: nós agimos nos sistemas. Em todos os sistemas da Terra, nós agimos usando energia de todos os partícipes. De uma minhoca, só um minutinho, de uma acerola a uma minhoca, a uma barata, a um rato, que a gente acha que é um bicho asqueroso,
a uma cobra, chega lá no nosso irmão gorila, nosso primo bem próximo, esse povo todo, essa gente toda, está disponibilizando energia, compondo recursos para os espíritos agirem nos atendimentos. Eu vou só chegar ao final da chave e respondo o senhor. Fiquei com sua pergunta. Pronto, rapidinho, vai. Os espíritos, e aí é isso aqui, ó. Os espíritos desencarnados se utilizam da energia, do ectoplasma, de todos os partícipes, para fazer fluir e refluir, seja lá o que for. Agora, esses espíritos que vêm na condição de conseguir, no conjunto conosco, abstrair ectoplasma e atender os irmãos, fazer fluir em nós, e daí ele diz, através das transconexões, dos fatores referentes e transferentes do processo mediúnico. Vamos lá. O que são os fatores referentes para nós? Quais são nossas referências? O que é referência para nós? A casa espírita é uma referência? Sim. Mas vamos pensar nos fatores referentes internos. Internos. A fraternidade, né? A saúde. A saúde. O amor. A amizade. O perdão. A compreensão. Agora vamos para os transferentes. O que são esses fatores transferentes que ele diz aqui no parágrafo? O que ele quer dizer com esses fatores transferentes? São os fluidos benéficos. Além dos fluidos apenas espirituais ou perispiríticos, temos os fluidos bioquímicos. E nesses fluidos bioquímicos, eles não estão sozinhos, eles não são isolados. Essa movimentação toda deles, para fazer as transferências no conjunto, porque o espírito chega, recolheu o ectoplasma desses dois senhores. Suponhamos que um produz ectoplasma alfa, o outro produz ectoplasma beta. E os espíritos recolheram e chegaram a um irmão que está ali debaixo da marquise e necessita de atendimento. Eles vão alcançar alguma referência que aquela pessoa traz para levantar nela algum sentido maior de vida, que ela traz as referências dela. Aquelas referências do amor, do bem-estar, da vontade de viver, não querer morrer aqui agora, estou passando mal, utilizei produtos tóxicos, não utilizei produtos revitalizadores, que é uma alimentação, um banho e etc., uma água. Eles vão mobilizar para fazer energia naquela pessoa e predispor nela, através dessas referências que ela traz, para conseguir fazer a transferência, a própria pessoa fazer a transferência, porque eles vão chegar e vão transferir dos núcleos ectoplasmáticos, vão transferir os núcleos ectoplasmáticos que eles recolheram, através do perispírito do espírito encarnado, desencarnado, eles vão conseguir chegar àquele encarnado, através do perispírito, que os perispíritos é que se somam, porque são semimateriais, eles são energias, parte energia e parte extremamente material, que é extraído de nós. O perispírito é produzido na conjunção espírito-matéria, e o espírito vai levando consigo. Essa ferramenta maravilhosa que ele constrói vai chegar, vai transferir
para aquela pessoa, através do processo mediúnico, está ali no texto, e a pessoa, no seu conjunto, já traz condições de fazer as transferências internas. Por exemplo, alguns núcleos ectoplasmáticos vão alcançar primeiro, quem sabe, a pineal. E ela vai transferindo para o restante. E nós temos aí esse conjunto enorme de sistemas. Nós temos sistema cerebral, nós temos sistema hepático, nós temos sistema pulmonar, nós temos sistema cardíaco, nós temos sistema renal, nós temos glândulas, aí vem suprarrenais, pineal, nós temos tireoide, esses hipófise, esses elementos, esses sistemas todos são sistemas transferentes, não só das produções que eles próprios fazem, como de outros do corpo bioquímico, do conjunto bioquímico, mas também do que os espíritos aplicam. E os espíritos não mistificam. Dizem que é simples assim. Porque se a gente olha assim com bons olhos, a gente está tão acostumado também de ver de uma forma muito mística, que nos primeiros momentos, quando vamos tendo esses momentos juntos, de trazer para uma ordem bem clara, é tão claro que nos parece quase não acreditável. Mas é isso, que eles colocam é isso. E que os atendimentos deles se utilizam de todos, não saem selecionando. Ah, essa mulher aqui não é perfeita, ela não serve. Não, ela não é perfeita, mas há alguns níveis de uma certa perfectibilidade que ela já alcançou ao longo da sua evolução, e nós vamos vincular a ela e vamos abstrair dela o que ela produz neste ângulo. Eles não ficam se ocupando de buscar a perfeição. Ah, esse senhor não é perfeito. Mas e os níveis que são ponto alto nele em matéria de produção na ordem do bem? E aquelas sensibilizações que ele construiu na ordem do bem e emite vibrações com frequências maravilhosas. E é isso que os espíritos fazem. E por isso essa grande causa acerca de vencermos preconceitos. Porque enquanto nós trazemos preconceitos, nós nos distanciamos de uma produtividade melhor na ordem do bem, porque nós nos afastamos de fulano que olha assim, de Beltrano que ri assado, de Cicrano é porque se assenta de tal maneira, de Beltrano é porque ele não é um trabalhador, ele é apenas um meio trabalhador, mas não faz sequer uma visão relativista. Se fulano é um meio trabalhador e eu me sinto mais trabalhadora do que ele, vamos fazer uma conta aritmética. Será quanto que o cosmos já teve que investir mais em mim para eu estar como eu estou vendo? E eu estou vendo a verdade mesmo acerca de mim ou eu estou fantasiando? Quem sabe fulano nesse meio trabalhador que eu penso que ele é, mas como ser cósmico, o que ele faz com uma cosmicidade muito maior, e eu faço com uma arrogância maior. Eu quero ser o expoente. Eu quero mesmo estar num salto que as pessoas me enxerguem. E daí nós vamos alcançando o que é que nós transmutamos nos passes que fazemos por aí afora. Porque será que o passe é só na casa espírita? Ou nós somos capazes de transmutar energia? Somos transmutadores de energia por excelência o tempo todo. E especialmente somos capazes de transmutar e fazer verdadeiros passes
ao ir caminhando pela Avenida Copacabana com toda a sua gente passando e vindo, e a gente bate o olho num e sente uma desvitalização naquela pessoa. É um transeunte, ele está passando. E a gente olhou assim, nossa, meu Deus, me ajude a fazer uma doação de algo que eu tiver bom aqui. Até para ajudar essa pessoa a alcançar uma frequência melhor, onde os espíritos possam trabalhar melhor. Porque quando ele diz de todos os partícipes, ele não está falando todos os partícipes aqui do salão da casa espírita. Estão dizendo os partícipes que somos mundo afora. Fulano é professor na sala de aula. Ele é partícipe ali do conjunto que os espíritos estão atendendo. Beltrano é ator. Está ali. E nós, partícipes, ajudando inclusive Beltrano a construir o trabalho dele. E levar esse trabalho com muita fé em Deus, com êxito. Não só para nós, mas para as próximas gerações. Porque ele é capaz de deixar para uma geração que não o conhecerá fisicamente, mas vai alcançar seus eflúvios. Porque eles falam em fluir e refluir. E fluir e refluir não está contido no tempo e espaço aqui agora e que vai acabar nesse tempo agora. E nem vai acabar nesse espaço, porque no fluir e refluir trabalha-se o espaço de sentido que cada um de nós está construindo, alargando nossas fronteiras de espaço de sentido, e dependendo do que vamos produzindo, elementos cósmicos que viajarão mundo afora. Nesse conjunto que formamos, nós permitimos que o médico espiritual, que ele afirma no texto, se utilizando da energia de todos nós, que é o ectoplasma, possa produzir intervenções diversas nos indivíduos, no grupo, nos grupos, nas instituições, na sociedade, através de fatores pregnantes. Vamos, a palavra-chave aqui. Pregnantes, portanto, referentes e transferentes. Então, fatores que são capazes de sofrer agregação em nós, aqueles elementos que eles trazem já encontram em nós um solo onde são capazes de pregnar. E nós sermos capazes de acolher a pregnação, pregnar é isso, né? Você é capaz de, aquilo é capaz de agregar ao seu conjunto. E além de acolher essa agregação, nós sermos capazes de sustentá-la. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Estou aqui, né, um conjunto de espíritos maravilhosos, encarnados e desencarnados, num conjunto aqui comigo. Quais são as práticas que eu faço quando sair daqui para eu manter em movimento em mim, no sentido do bem, que é nosso encontro, os fatores que os senhores ajudaram a pregnar em mim? É o desejo que a senhora tem que todos entendam o assunto. É um deles, mas tem sempre muitos, né? Porque entender os assuntos espíritas é passar a entender melhor a si, o outro, o mundo e as coisas. E vejo pessoas sofrendo muito por estar tendo dificuldade nisso. Entender melhor a si, o mundo, as pessoas, as coisas. Até mesmo que trazemos um sonho de igualdade
que as pessoas fossem iguais. Não, não. E não há nenhuma igual. Nenhuma mesmo. O projeto evolutivo é um projeto para não falhar. Ele é um projeto para dar certo. O projeto evolutivo. Mas nós temos que ter um olhar evolucionista. E ele é tão feito para dar certo que uma família de 4 irmãos, nenhum deles é pelo menos assemelhado em matéria de vocações, a não ser famílias que missionariamente se agregaram ali, se congregaram para levar adiante grandes pleitos. A não ser nesse caso, nós somos diferentes, porque uns estarão semeando nos outros exatamente o que precisa e recolhendo do outro exatamente o que precisa. Se eu tivesse que hoje me assentar para escrever exatamente o que todos meus irmãos me permitiram recolher e o que eu fui capaz de, quem sabe, levar a eles diferente do que eles traziam, quem sabe desse para formar um livro. E tenho certeza que os senhores também, especialmente se tiverem mais de 2 irmãos, que a diversidade é maior. E é isso que nós precisamos alcançar, a felicidade na diversidade. E saber que os Espíritos estão aí, fazendo conosco, trabalhando conosco as possibilidades das transmutações, para construirmos o que necessitamos, para fabricar nossos equilíbrios a cada instante. É um fabricar equilíbrio a cada instante. O equilíbrio do instante anterior já não é sustentável para agora. Porque nós já alcançamos outros momentos, nós já recebemos influxos, e nessa fluição e refluição já temos que estabelecer algo novo para o equilíbrio de agora. Numa linha, e aí ele diz, né, dos fatores de transferência, numa linha crítica de fazer equilíbrio no mundo social, na consciência espiritual de cada um. Que é o que nós acabamos de falar. Numa linha crítica de fazer equilíbrio no mundo social. Esse social aqui é muito importante a gente colocar como sócio. No mundo onde eu sou o sócio número 1. Porque como a palavra social na nossa cultura está muito em cima de... Fui fazer um social sentando ali no bar e tomando um copo de não sei o que com alguém. Não, a Nádia é natural. Aí vem a palavra mais feia, mas vamos repetir para o povo ver como ela é feia, né? A Nádia, como é natureba, não basta aceitar ir e tomar um copo de suco se for batido da fruta. É o social dela. Não, aqui nós estamos falando desse social, sim, mas é um social onde ali eu sou um sócio, eu não sou levado. Um partícipe, né? Um partícipe por escolha pessoal. Porque nós, para esquivar de responsabilidades, nós somos capazes de nos colocar como partícipes, porque o outro me levou. Eu fui porque ele insistiu. Eu fui porque eu não soube dizer não. Aí a gente inventa as mais inocentes explicações. Inocente, porque eu chegar para esse rapaz aos 70 anos e fazer uma explicação, desculpa a expressão, ridícula, ele vai dizer, nossa, mas a Nádia é até beira a inocência. Pensar que é para eu aceitar isso, mas tá bom, ela falou, isso é com ela. Por uma questão de se sentir responsável com o que ele falar e com os desdobramentos do que ele falar,
e nos desdobramentos ele sabe que está implícito a possibilidade de eu não fazer o melhor entendimento da melhor intenção que ele teve, ele até se cala. E nesse calar do outro, por receio de que não consigamos avaliar a sua melhor intenção para conosco, para fazer o melhor produto mediúnico, e ele vê que há o risco do produto mediúnico resultante dessa fala, dessa orientação dele, ser um produto mediúnico inverso ao que ele quer na vida de trabalho dele como médium inserido numa cultura, ele se cala. E nós trazemos, infelizmente, uma cultura antiga, especialmente nós velhos, de que quem cala consente. E é muito bom a gente saber que quem cala, na maioria das vezes, cala porque não consente. E muito especialmente nos jovens. Os jovens de hoje, eles não são de peitar, ficar ali levando a extremos de resposta. Não, eles simplesmente calam e nos deixam com aquela... E é uma característica da geração de hoje, porque ela é uma geração que não quer repetir essas pesadas querelas que a geração anterior, que somos nós, fomos fazendo. Na minha lida com jovens, tenho lido isso, posso até estar enganada. E nós que estamos à frente no sentido de idade, não estamos à frente em cultura, estamos em idade, vamos ter que aprender com eles isso. Eles se calarão se depender de fazer uma colocação mal feita.